Agora são exatamente 20 horas e 45 minutos. A informação exata no momento preciso. Intervalo de notícias. Boa noite, eu sou Larissa Ferreira. E eu, Mayla Barros. Está no ar o Intervalo de Notícias. Anistia política. Uma entrevista ao vivo com o cientista político Marcelo Rolim. Economia. O fim do IPI reduzido para os carros não desacelerou as vendas no setor. Eleições 2010. Apesar do voto não ser obrigatório para os jovens de 16 a 18 anos, muitos decidem tirar o título de eleitor para votar pela primeira vez. Saúde. No primeiro Dia das Mães com seus filhos, elas se emocionam ao falar desse momento. Mês das noivas. Antes conhecido como Mês das Noivas, maio não é mais tão atraente como antigamente. Copa do Mundo 2010. O comentarista esportivo Gerson Júnior fala da convocação do técnico Dunga. Isso e muito mais, agora no Intervalo de Notícias. Entrevista. Recentemente, o Supremo Tribunal Federal rejeitou o pedido de revogação da lei de anistia política no país. O pedido da alteração, encaminhado pela OAB, previa punição para os agitadores que, ao entender a entidade, foram privilegiados ao término do governo militar no Brasil. Para falar sobre o assunto, estamos recebendo em nosso estúdio o cientista político Marcelo Rolim. Marcelo, na sua opinião, quais os motivos da rejeição do Supremo Tribunal Federal sobre a revogação da lei de anistia política no país? Boa noite. Boa noite, Mayla. Boa noite, Larissa. Boa noite a todos os ouvintes. De fato, o Supremo tomou uma decisão até certa forma conservadora a respeito dessa matéria. Ao meu ver, o Supremo se prendeu à questão do equilíbrio institucional. Pensou em evitar conflitos, principalmente entre as Forças Armadas e os poderes constituídos, mas não deixa de ser um equívoco. A Argentina já botou o dedo na ferida, colocou ditadores na cadeia e o Brasil está agindo de uma forma errada, uma vez que vai contra os conselhos, inclusive, da própria ONU. Isso pode dificultar o Brasil ao acesso à cadeira no Conselho de Segurança da ONU, inclusive. Uma curiosidade é que o ministro Queiroz, no Supremo, que rejeitou o pedido, também foi torturado no processo ditatorial. A decisão dele, ao seu ver, tira alguma influência política? Olha, o ministro do Supremo ele tem que ser desapegado a questões pessoais e a questões políticas. Assumir um posto de ministro do Supremo requer uma certa coerência de imparcialidade nas decisões. Acredito que o ministro não deva ter passado muito bem ao fazer parte desse julgamento. Mas, de certa forma, eu acredito que, antes de mais nada, que o ministro tenha que ter uma posição imparcial perante as questões pessoais dele. Marcelo, a decisão final causou até uma racha entre os atuais ministros do governo Lula. Casa Civil, por exemplo, era a favor, já o ministro da Defesa contra. Isso causa algum mal-estar entre o alto escalão do governo? Não, de forma alguma. O governo Lula, eu acredito que o presidente coloca os panos quentes na hora certa. O ministro da Defesa fica numa situação muito complicada, porque é um ministro civil que comanda as Forças Armadas. Uma vez que o ministro civil que comanda as Forças Armadas se colocar favorável à prisão de coronéis do Exército, da Aeronáutica ou alta chefia da Marinha, certamente vai causar uma confusão muito grande na sua pasta. Ele agiu conforme a situação que ele está no momento. Eu acho que ele não agiu de maneira incoerente, não. A entrevista por aqui. Obrigada pela participação, Marcelo. Muito obrigado, eu que agradeço. Estou à disposição. Obrigada. Economia. Preço, modelo e ano são os motivos que levam os brasileiros a pesquisarem antes de comprar um veículo, principalmente quando se trata da taxa do IPI. Confira a reportagem de Bianca Lara. Quem está à procura de um bom negócio para adquirir um carro pode estar um pouco receoso para efetuar a compra. O motivo é o fim do IPI reduzido, o benefício concedido durante mais de um ano aos produtos industrializados. Mesmo assim, há quem diga que o IPI reduzido era somente uma jogada de marketing para atrair os compradores.
e que essa corrida deve continuar, como afirma Marcelo Brito, de uma concessionária de carros novos e seminovos de Sorocaba. Porque a gente ainda tem muita flexibilidade de negociação. Um carro, por exemplo, desse aqui custa 70 mil reais, com o aumento do IPI que teve, tipo assim, R$1.800. Então, o IPI só mesmo reduziu no caso de financiamento de veículos. Com o fim do imposto sobre produtos industrializados, o mercado estava esperando uma queda drástica, mas o efeito foi menos doloroso. Eu acho que o mais atingiu esse IPI reduzido com o aumento do IPI foi a questão dos seminovos e os novos de uma classe média baixa. Então não interferiu tanto, no caso, as vendas. Então se manteve um parâmetro de venda comparado aos anos anteriores. As vendas de veículos novos caíram 21,4% em relação a março, mas foram 18,5% superiores aos volumes de igual período em 2009. O mês de abril também foi considerado o melhor abril da história. Bianca Lara para um intervalo de notícias. Política. Encerrou dia 5 o prazo para a retirada do título de eleitor e os jovens que irão votar pela primeira vez não perderam tempo. Para muitos, o voto é mais que uma obrigação imposta pela lei, mas é, sobretudo, um exercício de cidadania. A repórter Ariana Oliveira foi conferir a expectativa destes novos eleitores. Para alguns jovens entre 16 e 18 anos que irão votar pela primeira vez, a eleição deste ano será um marco na vida de muitos. Exercer a cidadania através do voto é o primeiro passo para quem quer, de fato, ser um cidadão consciente do seu papel na sociedade, participando diretamente das discussões que envolvam o seu interesse. Para o estudante Ricardo Oliveira, de 17 anos, o voto significa a participação da população em assuntos importantes. O voto é a ferramenta que a gente tem para poder participar das decisões do país. Por meio dele que a gente escolhe quem melhor vai fazer pelo município, o estado e o país. E o primeiro voto é o primeiro exercício efetivo de cidadania que a gente pode ter. Ricardo é um dos muitos jovens que irão às urnas pela primeira vez. No entanto, o estudante demonstra conhecimento quando o assunto é política brasileira. Eu acho sempre muito importante a participação das pessoas quando o assunto é política. Eu, por exemplo, procuro sempre estar bem informado sobre as decisões que estão sendo tomadas no país. Acho que todos deveriam ter a mesma participação e interesse. O voto não é obrigatório para jovens entre 16 e 17 anos, mas é uma opção válida para quem quer ajudar a decidir os rumos do país. Ariana Oliveira para um intervalo de notícias. No próximo bloco, no intervalo de notícias. Antes conhecido como mês das noivas, maio não é mais tão atraente como antigamente. E o comentário de Gerson Júnior sobre a convocação do técnico Dunga. Voltamos já. Você está ouvindo Intervalo de Notícias. Vamos ouvir o médico do time para saber o que aconteceu com o atleta. Pode ser que tenha acontecido uma contusão ou uma distensão. E qual a diferença delas? Bom, a contusão é uma lesão que acontece com um trauma direto, uma pancada. Já a distensão é uma ruptura parcial de um músculo. Olha aí, amigo ouvinte, parece até questão de vestibular, hein? Dica de mestre Uniso. Prepare-se para o vestibular 2010 segundo semestre. Prova 16 de maio. Inscreva-se www.uniso.br. Você está ouvindo Intervalo de Notícias.